Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre descontrole emocional. Será que isso realmente, o descontrole emocional, é uma falta de inteligência emocional? Olá, Miriam, bem-vinda. Olá, bem-vinda, Flávia. Então, assim, quem nunca perdeu a paciência, quem nunca se descontrolou? Quem nunca se viu numa situação onde tinha feito um planejamento? Olá, bem-vindo, bem-vinda. Na nossa enquete, 100% das pessoas que responderam, a nossa pergunta era: você já se descontrolou emocionalmente alguma vez? 100% das pessoas responderam que sim. Então vamos lá, vamos sim falar um pouquinho sobre isso. Será que eu me descontrolo porque eu realmente não tenho uma inteligência emocional? Será que eu me descontrolo porque eu me perco em mim? Será que eu só me descontrolo com algumas pessoas? Será que eu me descontrolo com todas as pessoas e não necessariamente só com uma? Eu sei quais são os meus pontos de descontrole. Eu sei quais são as palavras-chave que me fazem perder a cabeça e meter os pés pelas mãos. Tá? Eu tenho realmente um conhecimento sobre mim para eu conseguir parar esse descontrole no momento onde ele ainda é controlável? Ou eu sou, na verdade, eu acabo me tornando vítima de mim mesma e depois algoz de mim mesma por não ter conseguido me manter controlada naquele assunto, naquela situação, com aquela pessoa? E quando nós falamos do descontrole emocional, nós podemos pensar em diversos aspectos. Tá? Nós podemos falar do descontrole emocional falando sobre os jogos que todos nós fazemos no nosso cotidiano. E o jogo, normalmente, ele tem uma palavra-chave que ativa esse jogo em nós. Existem pessoas que realmente têm uma capacidade maior de nos fazer perder o controle ou não. E existem pessoas que têm uma capacidade de descontrolar quem ela quiser, mas ela também tem aquela pessoa que a descontrola. O que significa isso? Vamos falar um pouquinho sobre emoção. Tá? Porque para nós falarmos do descontrole emocional, primeiro nós temos que falar sobre o nosso emocional. Nós temos que falar sobre o nosso conhecimento, sobre nós mesmos. O quanto você se conhece. Tá? Por que isso? O quanto eu me conheço e o quanto eu sei quais são os meus pontos fracos, ou os meus pontos fortes, ou as minhas forças. Por exemplo, hoje eu estou num momento da minha vida que pouquíssimas são as pessoas que conseguem realmente me tirar do meu centro e do meu controle. Mas isso levou anos. Tá? E eu brinco, existe 2 pessoas na minha vida, 2, que eu não vou contar para vocês. Eu não vou contar o meu ponto fraco tão fortemente. Que essas 2 pessoas, quando elas querem, se eu não sair do jogo logo no início, eu perco o controle e eu me sinto louca. São pessoas que me conhecem profundamente, são pessoas que têm uma capacidade de mexer com o meu emocional de tal forma que elas têm a palavra-chave que me desestabiliza. Se nós pensarmos, olá Ana, bem-vinda. Se nós pensarmos nisso, tá? E eu falando do universo, 2 pessoas são muito, muito poucas, tá? É muito pouco. Por que isso? Porque na verdade essas pessoas têm um impacto emocional sobre mim muito forte. Então a minha primeira pergunta é: você sabe quem são as pessoas, tá, que efetivamente te tiram do teu centro? Você sabe como é que essas pessoas conseguem te tirar do teu centro? Você já parou para avaliar isso? Então vamos lá. E aí nós entramos nos nossos jogos. Tá? Então, para isso eu preciso olhar para mim. O primeiro ponto é:
Nós temos o nosso emocional, ele normalmente, a nossa memória emocional, ela não é feita de fatos, ela é feita de eventos emocionais. Vamos fazer uma brincadeira aqui para você entender isso melhor. Oi, Davi, boa noite para você também. Tá? Então, primeiro, tá? Tenta lembrar de algo que normalmente quando você lembra, você se sente feliz. Já lembrou, né? Tenta agora lembrar de algo que todas as vezes que você realmente pensa nisso, te deixa irritado ou te deixa um pouco incomodado, tá? Porque quando nós falamos no irritado, nós estamos dizendo que isso pode ser numa quantidade maior ou menor. Agora pense em algo que normalmente quando você pensa, automaticamente você tem medo ou você paralisa. Isso são eventos emocionais. Então eu brinco. Se eu te perguntar uma coisa, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Você já lembrou. Se eu te perguntar qual foi o momento mais triste, qual foi o momento onde você, no último ano, você realmente perdeu a cabeça e você se descontrolou? Você lembra? Se eu te perguntar, quando foi a primeira vez que você se deu conta que você se descontrolou? Você também lembra. Olá, Inara, bem-vinda. Entendeu? Por que eu me lembro? Porque isso daí tem uma conotação emocional muito forte. Quando eu fazia minha formação em psicologia, eu tinha um professor chamado Armando, e ele dizia que a nossa mente são como cavalos selvagens. Se nós não tivermos controle sobre ela, quem nos controla é ela. Então, nisso tudo que eu perguntei para vocês, talvez tenham vindo respostas muito rápidas. Agora, se eu perguntar algo que ocorreu, o que ocorreu ano passado, em outubro, dia 21 de outubro do ano passado, você vai levar um bom tempo para pensar, a não ser que seja seu aniversário, ou a não ser que tenha ocorrido alguma coisa muito importante. Tá? Tanto boa quanto ruim. E se foi ruim, a probabilidade de você se lembrar mais rápido é maior. Por que isso ocorre? Porque nós somos pessoas que nós temos uma memória emocional. Por isso que muitas vezes, conforme as pessoas vão ficando mais velhas, elas lembram muito de coisas que aconteceram na adolescência, na infância, e não lembram o que fizeram ontem. Porque o que elas fizeram ontem não tem um impacto emocional. Mas as coisas que elas fizeram durante a vida e que tiveram impacto, isso está vivo na mente delas. Então, é como assim, todos nós, quando nascemos, nós nascemos com a Dona Marta P. Quem é a Dona Marta? É a nossa parte emocional. É o medo, a alegria, a raiva, a tristeza, o amor e o prazer físico. Essas são emoções que efetivamente permeiam as nossas memórias. Óbvio que como um ser super inteligente, nós criamos, tá? Nós criamos facções dentro dessas emoções. Então o medo, além do medo, eu criei a ansiedade, eu criei a angústia. Tá, não necessariamente eu, mas foram criadas durante os séculos. Eu estou angustiada. Na verdade, o que está por trás da angústia? O medo. Eu estou ansiosa. O que está por trás da ansiedade? O medo. Eu estou com pânico. O que está por trás do pânico? O medo. Eu sei. Tá, eu falo, eu estou... Esse dia minha sobrinha me disse isso. Tia, eu estou tremendo, eu estou em pânico. Eu falei, ok, você está com medo do quê? Eu não estou com medo de nada. Eu falei, tá, e de onde está vindo esse pânico? O que aconteceu para você ter pânico? E por que você está me dizendo pânico e você não está me dizendo medo? Porque o pânico, ele se tornou uma palavra mais fácil até de falar. Eu sei os sintomas, mas eu não preciso. Eu falo, não aconteceu. Nada acontece em nós. Inclusive os nossos descontroles emocionais, seja através da raiva, seja através do medo, ou seja através da tristeza. Então vamos lá, o que é o medo? Como é que eu sei que eu estou sentindo o medo ou qualquer um desses derivativos do medo? Como é que eu identifico isso em mim? Como é que eu sei até que ponto eu posso ir ou não?
Então, toda emoção verdadeira, e nós nascemos com emoções verdadeiras. Emoções verdadeiras são emoções que têm reação fisiológica própria. Então, quando nós temos medo, o que acontece? Tá? Como é que é uma pessoa com medo? Normalmente é uma pessoa que ela trava o corpo, ela fica travada. Tá, eu brinco que quem tem muito medo não tem bumbum, porque é como se a pessoa caminhasse tentando ter controle sobre os esfínteres. Ou seja, quando eu tenho medo, o que acontece com o meu corpo? Tá? Na verdade, meu coração dispara. Minha pressão, ela cai, é como se ela caísse de uma vez. Tá? Eu sinto as minhas mãos, como ela cai, as minhas mãos e a minha barriga às vezes ficam geladas. Por isso que as pessoas dizem: ai, eu fiquei com tanto medo que eu até fiquei com frio. Ai, eu senti um frio na barriga. Ai, as minhas mãos ficaram geladas. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que eu estou tendo as reações fisiológicas do medo. E o que ocorre quando eu tenho uma série de eventos que me levam ao medo? Tá? É como uma gota num copo d'água, tá? Eu estourei por causa foi a gota, tá, no copo d'água. Na verdade, o que a pessoa está dizendo é: quando eu tenho muitas memórias de uma determinada emoção, qualquer coisa que ativar essa emoção, a minha reação vai ser em relação a todos os eventos que eu tenho daquela emoção, a todas as memórias que eu acumulei dentro de mim. É como se fosse essa pulseira, tá? Eu tenho uma coleção de bolinhas aqui, de pérolazinhas. Cada pérola é um evento na minha vida. Esse cordão que está prendendo as pérolas é a emoção. Então, quando eu tenho uma emoção, é como se eu revivesse dentro de mim todos os eventos que eu já passei na minha vida dessa emoção. Que legal, né? Como é que eu resolvo isso? Primeiro, identificando o que eu estou sentindo. Tendo claro o que eu realmente sinto. Eu falei do medo, mas vamos falar do descontrole emocional em relação à raiva. Porque quando nós falamos em descontrole emocional, as pessoas automaticamente pensam o quê? Que eu tive um surto, que eu enlouqueci, eu gritei, eu berrei, eu briguei, eu perdi a razão. E na verdade, o descontrole emocional não é só com a raiva. A raiva é a mais conhecida, mas existe também em relação ao medo. Uma pessoa que tem um descontrole emocional em cima do medo, ela entra em pânico. Uau! Como assim? Ela não consegue sair de casa. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Oi, Mari. Não consegue sair de casa. Ela sente taquicardia, as mãos ficam geladas, ela tem medo, tá? De até mesmo quando é uma síndrome do pânico, ela tem medo de morrer, porque ela perde o controle sobre o corpo dela. Isso é um descontrole. Uma pessoa que ela entra na raiva, tá? O que ela usa aqui? Como é que é a raiva? A raiva, ao contrário do medo, eles são opostos, mas são emoções extremamente fortes. Tá? Então, o que nós fazemos? Nós acumulamos raiva. Eu já resolvi. Resolveu? Nós vamos saber da próxima vez se eu tiver um evento de raiva. E quando nós temos... Tem pessoas que eu já ouvi dizer assim: eu não tenho pavio. Como assim não tem pavio? Então, você não tem conhecimento sobre você para saber o que faz com que você perca o controle. Você tem tantas memórias de raiva que qualquer gotinha, qualquer toque você estoura e explode como uma bomba. É isso? Tá? Porque isso nós estamos falando de algo que nós primeiro precisamos ter consciência. Por exemplo, eu sou uma pessoa que até alguns anos atrás eu era movida pela raiva. Tá, eu sempre fui muito mais sanguínea, muito mais colérica, tá, do que uma pessoa mais depressiva, uma pessoa mais calma. Então, assim, eu conheço a minha raiva
eu tenho um grau de intimidade com a minha raiva profunda, porque eu decidi conhecê-la. Eu sei exatamente até onde eu posso ir sem estourar, sem perder o controle. E eu posso até mesmo brincar com a minha raiva, ou seja, se é uma situação onde eu tenho que ter raiva e eu realmente não estou sentindo, e eu posso interpretar essa emoção, porque eu conheço ela tão bem, mas tão bem, que é como se ela fosse uma grande amiga. Eu sei até o que eu preciso fazer para ela aparecer ou desaparecer. E aí você vai me dizer, uau, isso daí, olá Floripes, bem-vinda. Você vai dizer, isso daí tá me parecendo manipulação. Não, isso se chama conhecimento. Então, o primeiro ponto que eu tenho que entender é que desde o momento que eu fui gerada, desde o momento que houve a minha fecundação, eu acumulo memórias. Tá? E aí depois nós podemos dizer como é que nós podemos resolver isso, seja com uma terapia ou com alguns trabalhos que você pode fazer no cotidiano. Tá? Porque o objetivo é esse, é que você entenda primeiro, você reconheça e depois você consiga tratar. Tá? Então aí nós temos os tratamentos mais simples, os tratamentos mais complexos. Tá, mas o primeiro ponto é, se eu sou uma pessoa que eu não consigo lidar com a minha raiva, nós já estamos aí com 2 passos no descontrole emocional. Se eu tenho medo da minha raiva, tá, a probabilidade de eu ter um descontrole emocional pela raiva é maior ainda. Se eu tenho medo do meu medo, a probabilidade é maior. Então vamos lá, qual é o primeiro passo para eu poder lidar com o descontrole? É reconhecer o descontrole. Olá, Michele, bem-vinda. Como eu reconheço? Olhando para trás e vendo quando eu me descontrolei e por quê. Olá, bem-vindo. Tá? O que fez com que eu me descontrolei? Qual foi o momento? E olhar para aquilo de fora. Normalmente quem é muito emocional tem um pouco de dificuldade em lidar com isso, porque ele revive a emoção. Quem é mais racional até vê a emoção fora e consegue fazer mais essa avaliação. Olá, bem-vinda. Mas isso não significa que na hora que vai estar vivendo a emoção, consegue controlar. Então nós podemos fazer pequenas coisas. Primeiro, reconhecer que isso nasce comigo. Segundo, reconhecer que na minha família eu vou ter um estímulo a viver mais algumas emoções do que as outras. A minha família, e aí eu estou dizendo a minha família mais paterna, o estímulo a viver a raiva era muito forte. Por quê? Porque era emoção que eles sabiam e sabem lidar até hoje. Como a gente brinca, nós gostamos de uma boa briga, tá? A família da minha mãe, eu já aprendi a lidar um pouco mais com uma emoção que eu nunca lidei muito bem, tá? Que é mais a tristeza. Minha mãe não é uma pessoa que lida tão bem com a raiva, ela prefere não lidar com a raiva. Ela não aprendeu, o meu pai aprendeu muito bem. Só que eu aprendi a lidar com a raiva bem. Então, óbvio que era muito mais fácil explodir. Então, o primeiro passo é esse. Eu sou uma pessoa que, como é que eu funciono no meu dia a dia? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar com esse conhecimento de que eu acumulo memórias, e essas memórias me fazem ter ou não ter pavio. É que eu vou começar a criar esse pavio para não estourar de bate-pronto. Como é que eu faço isso? Primeiro eu preciso entender quais são as situações que me fazem entrar nesse ciclo e que eu não consigo sair mais. É como se fosse uma montanha russa. Depois que você começou a descer, para subir não é tão simples, tá? É como escorregar numa casca de banana. Você pisou na casca de banana, esquece, você vai bater com o bumbum no chão. Ou seja, você pisou na casca de banana, você vai ter um descontrole. Como é que eu resolvo isso? Já entendi, já tenho consciência, entendi que eu acumulo essas emoções minha vida inteira. Como eu resolvo isso? Primeiro, identificando quem são as pessoas que têm a capacidade
de realmente me levar ao descontrole mais rápido. Ah, Regina, é minha mãe. Ah, é meu pai. Ah, é minha esposa. Então eu tenho que separar. Não, você não tem que separar. Você primeiro precisa saber quem são as pessoas que são os seus pontos de sensibilidade. Não dá para negar isso em nós. A partir daí, aí eu vou começar a fazer o quê? Vamos lá, nós vamos trabalhar com 3 caminhos para ter esse controle. O primeiro caminho, tá, é o autoconhecimento. Eu preciso entender o que me leva aos meus descontroles. Seja um descontrole por medo, que é o mais comum, seja um descontrole pela raiva, seja um descontrole pela tristeza. Uma pessoa que tem um descontrole, tá, que envolve a tristeza, é uma pessoa que em algumas situações ela entra numa tristeza tão profunda que às vezes ela chora tanto que você tem que levar ela para o hospital, porque ela não consegue parar. Tá? E não adianta você dar suquinho, dar remedinho, ela continua chorando. Por quê? Porque aquela emoção que ela lida melhor. Se a pessoa tem do medo, é a mesma coisa. Você já pegou uma pessoa com crise de pânico? Ou você já teve uma crise de pânico? Você paralisa, é como se você estivesse ali, você não consegue sair de você. Você já pegou uma pessoa numa crise, num descontrole de raiva? Ela dá medo, porque você não sabe o que ela vai fazer. É como se ela fosse explodir. Quando nós pensamos, tá, naquele... Olá, Thaís, bem-vinda. Quando nós tem um desenho que é... Ele fala sobre emoções, me fugiu o nome dele. Tá, daqui a pouquinho eu lembro. E nós temos a emoção da raiva, ele pega fogo. A pessoa pega fogo, você fala, gente, vai destruir tudo aqui. Então, o primeiro passo, tá, é esse autoconhecimento, eu saber quem gera essas emoções em mim. Quem consegue me levar para aquele estado onde eu não me dou conta do quão eu estou no ponto de explodir. O segundo ponto é eu começar a identificar. E aqui, tá, essa identificação ocorre de um jeito que a maioria das pessoas não gosta. Você vai se ver fazendo aquilo de novo, você vai se ver explodindo, de repente você se vê lá brigando, gritando com a sua mulher, com o seu filho, com o seu esposo, com o seu chefe, e você não sabe nem por que você fez isso, tá? Aí você começa a se conhecer. Aí você se dá conta que você está fazendo aquilo, você começou e se fala, putz, pisei na casca da banana. E vai ter um momento que você vai se dar conta antes. Então, o que eu posso fazer para amenizar isso? Em primeiro lugar, parar de colecionar memórias. Como é que eu paro de colecionar memórias se isso é uma coisa emocional? Resolvendo as pequenas coisas. Tá, se você, olá, Tayane, tá? Por exemplo, a Thaís, ela entrou agora. A Thaís faz uma coisa e isso me deixa irritada. Eu vou lá e resolvo isso com ela agora. Thaís, quando você faz isso, você me deixa irritada. Foi só um exemplo, tá, Thaís? Você não fez nada. Thaís, quando você fala dessa forma, eu fico muito irritada. Isso me faz ficar com raiva, tá? Tem como nós lidarmos com isso diferente? Thaís, por que você sempre me fala a mesma coisa? Quando você fala isso, você literalmente me tira do meu eixo. Eu entendo que você não faz por mal, mas é possível nós pararmos com esse joguinho? Você parar de usar essa palavra, às vezes é uma palavra, tá? Às vezes é uma insinuação, às vezes é um jeito de olhar. Sei. Como sempre, né? Tá, né? Tá bom, né? Eu sei que você não ia conseguir mesmo. Tá, já vai estourar? Cada um de nós temos uma palavra-chave. Tá? E é importante entender o quanto essa palavra-chave, ela ativa. É como se ela apertasse o meu botão, tá? E esse botão me leva, tá, diretamente para o meu inferno particular, para minha casca de banana. Então, o primeiro ponto é, vamos começar a parar de colecionar emoções.
Vamos resolver as emoções. Eu fiquei com medo, eu vou olhar para o meu medo e eu vou expressar o meu medo e eu vou assumir o meu medo. Eu fiquei com raiva, eu não vou dizer que está tudo bem, eu vou dizer não, eu estou irritado assim. Talvez agora não seja um bom momento de você conversar comigo. Olá, Paula, bem-vinda. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a parar de... para que chegasse um momento onde eu realmente controlasse ela e ela não me controlasse. Outro ponto que eu posso usar, e vocês têm me ouvido falar muito aqui sobre isso, é o Ho'oponopono. Eu posso usar o Ho'oponopono. Raiva abençoada, sinto muito, me perdoe. Eu sinto muito, peço que você me perdoe, te agradeço e te amo. E existe também a possibilidade de um trabalho terapêutico. E dentro do trabalho terapêutico, aí eu vou buscar uma linha que me ajude a olhar para essa raiva e limpar essas emoções. Existem N técnicas que eu posso usar para isso. Eu posso usar hipnose, eu posso usar TLT, eu posso usar uma técnica mais comportamental cognitiva. Ou seja, eu posso começar a dominar, tá, essa emoção, a lidar com ela, a minimizar o efeito dela, a dar um passo para trás. Até mesmo quando nós falamos em técnicas de respiração e de meditação, é exatamente isso. É eu conseguir controlar, mas para isso eu preciso diminuir o quanto eu coleciono de emoções. Tá? Uma pessoa que tem muita raiva, qualquer coisinha faz ela explodir. Então, a minha pergunta é, agora que você sabe que as emoções são algo que nós colecionamos, que nós já nascemos com elas, que nós temos pessoas na nossa vida que conhecem os nossos mecanismos, e aí entram os jogos psicológicos, e me fazem efetivamente entrar naquela emoção, mesmo quando eu estou mais relaxado. Tá? Que você sabe que existem técnicas que podem te auxiliar nesse caminho. Qual é o teu primeiro passo? O que você vai fazer para você ter mais controle sobre o seu emocional? Para ser você a controlar o seu emocional e não o seu emocional te controlar. E por favor, não me venha com essa história. Eu sou emocional. Todos nós somos emocionais e racionais. A questão é o quanto nós usamos de cada lado. Tá, eu gostaria de ser mais racional, mas eu tenho que assumir para vocês. Toda vez que eu faço um teste para avaliar isso, sempre dá 51-49. Eu ainda não consegui chegar a 50-50. E adivinha quem é o 51? Emocional. Eu sou uma pessoa muito mais emocional do que racional, embora eu me expresse muitas vezes de uma forma mais racional. Tá? Então, todos temos o emocional. A questão é que para nós termos esse poder sobre o nosso emocional, é como nós fazermos ginástica, é como nós fazermos um exercício, é como nós dominarmos qualquer matéria ou qualquer área na nossa vida. Exige de nós, primeiro, nós estarmos conscientes de que aquilo é uma questão. Em segundo ponto, é nós entendermos que aquilo exige de nós um exercício maior, uma consciência maior. É cansativo lidar com essa parte emocional. Assim como é cansativo nós desenvolvermos qualquer emoção que nós queiramos desenvolver em nós. Tá? Se eu quero desenvolver uma barriga tanquinho, isso vai exigir de mim um exercício, uma disciplina, uma organização. A parte emocional é a mesma coisa. Ah, Regina, mas não é só isso. Não, não é só isso. Tá? Se nós formos nos aprofundar, nós precisaríamos, para nós resolvermos efetivamente a nossa parte emocional, nós precisaríamos fazer uma constelação para devolver tudo que é dos nossos antepassados e ficar só com o que é nosso. Fazer uma apometria para nós liberarmos as nossas memórias de vidas passadas ou fractais de vidas passadas. Nós precisaríamos de um trabalho de TLT para limpar as nossas memórias dessa vida, das nossas crenças, aquilo que nós herdamos da nossa família. E nós precisaríamos ter uma consciência, assim como quando nós começamos uma reeducação alimentar, fazer uma reeducação emocional. Não
excluindo as emoções, mas acolhendo e aprendendo a lidar com elas no dia a dia. Só que isso exige, tá? Atenção, isso exige consciência, isso exige eu estar presente. E a minha pergunta é, o quanto dentro do seu planejamento desse ano você colocou isso como prioridade? Onde a sua inteligência emocional, o seu controle emocional está na sua lista de prioridades? Está em primeiro, segundo, décimo, nem apareceu na sua lista, você nem sabia que tinha que colocar isso? Porque funciona do mesmo jeito se eu decidir comprar um carro novo, tá? Se eu decidir trocar de casa, se eu decidir até mesmo trocar de corpo, ou seja, remodelar meu corpo. Só que nós estamos falando do corpo emocional. Ficou claro isso para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta em relação a essa questão emocional? Tá? Essa questão de como eu realmente eu faço uma reeducação emocional na minha vida? Tá? Foi possível com essa live vocês compreenderem um pouquinho mais por que às vezes vocês explodem ou vocês perdem o controle e você não tem nem consciência do porquê, o que gerou isso? Está claro que esse processo de aperfeiçoamento e de aprimoramento, 80% é uma responsabilidade sua em estar consciente e o 20% vão ser técnicas que nós vamos usar e N técnicas, e a gente pode colocar até a terapia aí como um processo de uma técnica a ser utilizada. Tá? Eu sinto muito se alguém veio assistir essa live esperando que eu desse um milagre, assim, falasse, olha, é só você dizer isso que vai estar resolvido. Ou isso é um processo fácil, vai depender de cada um de nós e do nosso envolvimento. Eu realmente gostaria de ter uma resposta mágica para nós aumentarmos a nossa inteligência emocional. Eu gostaria que tivesse uma pílula que nós tomássemos e agora eu tenho inteligência emocional. Mas inteligência emocional é como falar um idioma. Inteligência emocional é como desenvolver uma carreira. É como desenvolver um bom casamento, uma boa amizade. Só que você está fazendo isso com você e com a sua parte emocional. Essa live era para trazer essa consciência. Se eu conseguir fazer com que você, a partir de agora, tá? Seja no momento que você esteja explodindo ou perdendo o controle, seja no momento depois que você já perdeu o controle, seja no momento em que você sabe que está perdendo o controle, você tiver a capacidade de observar e aprender com isso e conseguir fazer uma pequena mudança, essa live já valeu a pena ter sido feita. Ultimamente eu tenho feito lives mais curtas, de 40 minutos, tá? Porque eu tenho tentado trazer conteúdos mais concisos. Eu acredito que com isso que eu te passei, com isso que eu te contei, você já consiga controlar um pouco melhor, tá? O seu emocional. Se você quiser saber mais, manda um WhatsApp, deixa uma mensagem. Se você tiver alguma dúvida, tá? Nos deixe. Se achar que precisa aprofundar mais, nos dá um toque aí, sabe? Deixando uma mensagem. E aí nós retomamos esse tema. Fechado? Bom, bem-vindo, a Fezinha, tá? Quero agradecer por vocês estarem comigo em mais uma live. Oi, Carmen, você chegou hoje no final da live, tá? A live vai ficar postada, quem quiser assistir, dá para assistir novamente. Mas muito obrigado pela companhia de vocês hoje. Semana que vem nós vamos estar falando sobre comunicação, tá? Nós vamos estar divulgando as lives do mês. Tem sido um prazer estar com vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, já sabe. Um beijo e bom exercício, boa sorte no seu objetivo de controlar suas emoções, principalmente as duas mais fortes, que são o medo e a raiva. E se precisar de ajuda, eu tô aqui.